Olá, turmas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o solo, tá? Então a gente vai abordar assim alguns impactos ambientais. A gente está trazendo aqui como tema para vocês principais impactos ambientais causados pelo homem. Então, só recordando aí, durante esse nosso bimestre aqui, nós estamos falamos um pouco sobre o solo, né, e vamos continuar falando, porque mesmo que a gente esteja abordado um conteúdo bastante extenso, ainda tem muita coisa para nós falarmos sobre o solo, ok? Bem, como eu já falei para vocês, principais impactos ambientais causados pelo homem. Vamos lá. Então, os impactos ambientais no solo. A contaminação do solo, ela tem sido uma das principais preocupações dos especialistas na área ambiental, diante da importância que o solo possui na nossa rotina. E não é somente dos especialistas, mas vem sendo uma preocupação de todos. Nas minhas aulas, sempre eu coloco assim, que as pessoas que moram em áreas de risco, geralmente, quando chove, elas ficam assim com uma grande preocupação, porque o que a gente tem visto de deslizamento de terra, tá? Então é uma grande preocupação para essas pessoas. E no decorrer dessa nossa aula aqui, a gente vai ver que muitos fatores eles contribuem para que aconteça esses deslizamentos, ok? Então vamos lá. Os impactos mais comuns do solo pela contaminação são a redução da fertilidade do solo, a erosão, o desequilíbrio do ecossistema, a redução e desaparecimento da vegetação nativa, o aumento da salinidade, a liberação de gases poluentes, contaminação dos alimentos que a terra produz, desertificação, problema de saúde pública, entre elas as doenças como esquistossomose, tétano, doenças como lombriga, entre outros, tá? Então a gente vai perceber que esses são dos impactos mais comuns, mas fora esse nós temos aí vários outros, tá bom? Então quando se fala assim, por exemplo, da redução da fertilidade do solo, quando aumenta a população em uma determinada região, determinada local, aquele solo ele vai ficar pisoteado pelos moradores, sem falar um dos grandes fatores que é a construção de casas, tá? Então a população vai aumentando, aquele solo ele vai ficando sendo pisoteado tanto por pessoas como animais, e ele fica impróprio para o plantio, tá? Um outro fator que a gente coloca aqui são as erosões, né? Como eu falava ainda agora há pouco, que as pessoas que moram em área de risco, elas correm risco o tempo todo quando chove, quando a chuva ameaça, tá? Então, o desequilíbrio do ecossistema e a morte de vários animais, redução e aparecimento da vegetação nativa, como a gente já falava antes, então é uma preocupação de todo mundo a questão desses impactos, tá bom? Então vamos lá, continuando. Como evitar a contaminação do solo? A solução para que o solo não seja contaminado e prejudique a produção, principalmente de alimento, e que também que cause problemas endêmicos da saúde, ela consiste em descartar o lixo em local adequado, reduzir o uso de produtos químicos que poluem o aterro, contratar uma empresa que faça tratamento do solo contaminado. Gente, vocês podem perceber que parece coisa simples, mas a cada ano, a cada dia, a cada tempo que passa, a gente percebe assim que as coisas vão ficando mais difíceis. Por exemplo, só citar um aqui, descartar o lixo em local adequado. Isso tem que começar a partir de nós. Se você não descarta o seu lixo em local adequado,
futuramente você vai sofrer consequência daquela sua ação. Por menor que seja, você vai sofrer essa consequência, tá? Outra questão, reduzir o uso de produtos químicos que poluem o aterro. Aí já está mais a questão das empresas, né, que fazem a coleta do lixo. Mesmo assim, muitas das vezes não é feita adequadamente. Claro que o poder público ele está pagando para uma empresa, mas muitas das vezes foge do controle e eles acabam usando produtos químicos que vai contaminar aquela área, tá? E deixa eu só abordar um pouquinho aqui também a questão quando eu falo assim, a contratação de empresa que faça tratamento do solo contaminado, são nada mais que a gente tem que pensar assim na questão da política, tá? Digamos assim, quando uma empresa ela é contratada, geralmente logo no início se tem um bom trabalho, mas depois a gente, como cidadão, a gente vai percebendo que essas coisas elas vão modificando, não para melhor, e sim muitas das vezes para pior, tá? Requer também um pouco de responsabilidade pela parte da própria empresa que está executando aquele trabalho, tá? Aqui nós temos algumas imagens de solos que sofrem consequência, por exemplo, com as escavações, com as derrubadas. Então, são algumas das consequências que a gente vai observar aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma desertificação, né? Quando se derruba para fazer campo, aí ele fica nessas condições. Então, essa vegetação maior, ou seja, as árvores que são cortadas, né? Então, elas estão ali para proteger o solo. A partir do momento que não existe mais a vegetação para impedir que a água da chuva caia diretamente no solo, então esse solo ele vai ficar totalmente empobrecido, porque a água da chuva pode levar os nutrientes que aquele solo tem, tá? E aí com a força da água ele vai empobrecendo. Outra consequência que nós temos aqui é a morte de peixe, né? Não só de peixe, mas de animais que vivem próximo a rios, ou seja, próximo a local onde está sendo desmatado, onde está sendo explorado algum tipo de minério, tá? Então esses resíduos eles não são trabalhados adequadamente, aí acabam indo para os rios e a consequência está aí, os peixes acabam morrendo. Aqui também a questão do lixo, né? Infelizmente a gente ainda vê muitas pessoas que sobrevivem nos lixões, coletando aquilo que não prestou mais para você. Muitos deles a gente até não gostaria de dizer, mas é a realidade, né? Muitos deles buscam a sua própria comida tirando lá do lixo, tá? Então é a forma de sobrevivência que eles buscam e nessa forma de sobrevivência que eles estão buscando, eles acabam sendo contaminados com o lixo que foi descartado de forma errada, tá? Então, e ali eles estão convivendo com animais como rato, barata, mosquito, mosca, tá? Então, é a luta pela sobrevivência. Então, eles têm que fazer isso para eles poderem sobreviver. Infelizmente, a gente ainda convive, não é só aqui em Manaus, mas a nível de Brasil, existem pessoas que sobrevivem dessa forma. Impactos ambientais, a questão do lixo. Vamos falar um pouquinho sobre o lixo também, tá? Impactos ambientais, a questão do lixo. O lixo é todo material descartado no meio ambiente proveniente das atividades humanas. Eu acabei de mostrar para você lá na imagem, aqui nós temos a outra imagem,
tá? Onde você pode observar o descarte do lixo, muitas das vezes feito em locais inadequados e também em algumas situações até próximo ao rio, a rios no caso, né? Como a gente tem observado aí através dos meios de comunicação, pelos jornais, que existem alguns lixões que são muito próximos a rios, então isso é muito prejudicial ao ser humano e aos animais também. Principais problemas ambientais associados à destinação incorreta do lixo. Vamos citar aqui o mau cheiro, a proliferação de animais nocivos e transmissores de doenças. Aí a gente coloca o rato, formiga, mosca, mosquito e tem outros, né? O chorume produzido na decomposição, da contaminação do solo e o lençol freático, rios e lagos. Você vai ver que com a liberação do chorume, o nosso lençol freático ele vai ser contaminado também, né? Ele vai ser afetado. O outro fator, a queima, liberação de gases nocivos aos seres vivos, morte de animais por sufocamento e alterações nas condições climáticas do habitat. Tá? Então, isso aí são alguns dos problemas associados à destinação do lixo. Aqui, esse impacto ambientais, no caso do lixão. Olha aí, uma grande quantidade de pessoas sobrevivendo ou catando lixo para sobreviver, tá? O aterro controlado. Aqui é uma questão do lixo, né? Que ele é depositado e, no caso, ele é controlado. Não vou dizer que seria 100% corretamente, tá? Aterro sanitário. Vamos ver algumas vantagens. Logo no início a gente tem assim, obra de engenharia que segue normas rígidas de segurança, permite a confinação segura do lixo em termos de controle de poluição ambiental. Vamos ver essas vantagens. Reduz o risco de contaminação do solo freático, ou seja, do lençol freático, desculpa aí. Não permite a proliferação de vetores de doença, possibilidade, no caso, né, de obtenção de metano para a produção de energia, reduz o mau cheiro e reduz a poluição visual, tá? Então, seria assim a forma mais adequada para o aterro sanitário, lembrando que a gente coloca assim, que deve ser feito corretamente. Então, aí são grandes vantagens que nós temos com relação ao aterro sanitário. Aqui nós temos o desmatamento por mineradora, né? Então, aí no caso, uma mineradora, para ela retirar o minério, ela tem que desmatar, ela tem que fazer escavações, e o solo é quem sofre com essas grandes consequências. Ele vai empobrecendo, vai perdendo a sua, digamos assim, o seu firmamento, e ele acaba ficando um solo bem comprometido em todas as situações. Muitas das vezes até impróprio para a construção de moradia, mas a gente observa que muitas das vezes essas moradias são feitas próximas às mineradoras e acontece acidentes, como a gente tem visto ultimamente. Por exemplo, aquele acidente que houve em Mariana há alguns anos atrás, não tanto tempo, né, bem recente, tá? E outros mais que a gente pode estar relembrando aí durante as nossas aulas. Aqui a questão do desmatamento, né? Como eu falei lá no início, que a população aumenta, então é preciso que haja desmatamento para construir moradias. Isso a gente está vivenciando muito ultimamente, o caso das invasões. No caso, às vezes as pessoas elas desmatam inconscientemente,
e acaba prejudicando ali aquela área onde muitas das vezes era uma área protegida, e com a derrubada acaba causando alguns danos, tá? E agora imagina só na questão do garimpo, que muitas das vezes eles fazem essa derrubada lá no meio da mata para fazer ali a retirada do ouro, e essa água muitas das vezes ela é escoada mata dentro, acaba ali contaminando ou prejudicando não somente a vegetação, mas os animais que ali viviam, eles acabam sendo ameaçados ou muitas das vezes mortos por envenenamento, ou acabam fugindo para locais com uma forma de sobrevivência. A destruição de habitats, espécie e redução da biodiversidade, no caso das mineradoras, das madeireiras, né? Que elas têm que desmatar e com isso acabam destruindo o habitat de uma grande espécie de seres. Então, gente, até aqui a gente abordou alguns dos impactos ambientais, né? Então a gente observa assim, como eu falava logo no início, o assunto ele é bastante extenso, tá? E a gente vai assim buscando uma forma de atingir dentro do nosso conteúdo e que a gente possa assim estar contribuindo também com o conhecimento, tá? Então, até a nossa próxima aula.